Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho de agronegócio, vamos falar um pouquinho de marketing rural. É um tema muito interessante, é um tema muito importante, é um tema que geralmente as pessoas que fazem a agronomia, geralmente elas conhecem muito pouco essa área da gestão para os negócios, agronegócio, agropecuária, né? Então, a intenção dessa aula é abrir um pouco o campo, né, a mente, para que as pessoas possam entender que há muito mais coisa além do dentro da porteira, né? Vamos falar um pouquinho do fora da porteira, vamos falar um pouquinho do antes da porteira e vamos falar um pouquinho como o agronegócio funciona e como ele é tão vasto e como ele pode ser mais explorado, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente uma introdução ao conteúdo, né? Lembrando a vocês que o agronegócio ele surgiu com uma expressão chamada agribusiness nos Estados Unidos, em 1955, né? Foi quando começou-se a juntar tudo e falar, puxa, isso aqui não é um agronegócio, né? É juntar o quê? Essa totalidade das operações, né? Tanto a parte da produção quanto a parte da distribuição, né? E o dentro da porteira, o armazenamento e o processamento, né? Bom, aí, pessoal, a gente fala também que o agronegócio ele é tão abrangente que ele envolve, né, a agropecuária como um todo, né? O agro e a pecuária, que hoje quando a gente fala em agricultura, em agronegócio, a gente quase não consegue separar uma coisa da outra, né? Então vamos falar um pouquinho assim, quais essas divisões que nós temos dentro do agronegócio, né? Então nós temos, só falando da pecuária em si, nós temos uma pecuária voltada para a extração de leite, né? Para venda, comercialização de leite, para a lã, que é a parte de tecidos, e também o corte, que é o que a nossa mistura do dia a dia, né? Então esse corte vai dos mais diversos campos aí de abates, né? De animais. Mas nós temos ainda a equicultura, né, a equicultura, a parte de cavalos, né, quem trabalha com essa área, né, cria a criação de cavalos, a suinicultura, a criação de porcos, a avicultura, né, a parte de aves que é tão forte no Brasil, a exportação desse tipo de carne também, né, a apicultura, que é uma área também extremamente importante, devido a essas mudanças culturais, nós temos cada vez menos abelhas, né, que tem um papel muito importante, né, e também a parte de criação de peixes, né, a piscicultura. Dentro do campo da agropecuária também, pessoal, e mais do agro em si, o agro que eu digo, a produção rural, quanto a produção vinda da terra, nós temos ainda a parte mais comercial da coisa, a produção de grãos, cafés e, enfim, adubos, que trabalha-se demais com exportação. Aí nós temos a agricultura também, a agricultura orgânica, né, que tem crescido no Brasil e que ainda tem um campo ainda a ser explorado, só que ainda tem algo ainda cultural em relação a custos faz com que ela não tome uma proporção maior do que poderia estar tendo, né? E as agriculturas de subsistência que a gente fala são aquelas familiares, né? E vale salientar que a agricultura familiar ela é responsável por 70% da alimentação que nós temos no dia a dia, tá bom? Bom, então também, pessoal, tem a ver com a distribuição, o agronegócio também tem a ver com a distribuição dos produtos agrícolas e dos itens produzidos a partir dele. Então, olha só como o agronegócio ele começa a se tornar uma cadeia muito mais abrangente do que se imagina, né? No Brasil, o conceito surgiu por volta dos anos 80, com a expressão complexo agroindustrial, até que ela foi evoluindo mais tarde para o agronegócio. Então, olha que campo vasto, né? O agronegócio. Sem falar também que eu não falei para vocês aqui do agroturismo. O agroturismo também é algo que vem crescendo muito, muito no Brasil. Pode ter certeza que é uma área que há muito campo para se explorar, principalmente no interior, né? As pessoas às vezes estão preocupadas mais com criação ou mais com a produção em si, mas elas deixam passar às vezes pelas mãos o poder e essa demanda que nós estamos tendo aí pelo agroturismo, tá?
E eu falo por mim, eu era uma pessoa que sempre viajava para a praia, hoje não, hoje eu prefiro o campo. Então, hotéis fazenda tem ganhado muito mercado, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho do antes, né, dentro e depois da porteira, são alguns conceitos que nós temos dentro do agronegócio, né? Bom, então, pessoal, só para vocês entenderem, por que antes da porteira? Porque quando a gente vê o produto final, é porque já foi feito, já desencadeou-se muita coisa, aconteceu muita coisa, né? Então, o que a gente costuma falar? O que importa é o conceito do que agronegócio e da base empresarial ou familiar envolve toda a cadeia produtiva, né? Toda a cadeia, porque se eu não tiver o antes da porteira, se eu não tiver o que envolve o antes da porteira, eu não posso ter uma boa produção, não posso ter um bom dentro da porteira e o depois da porteira, né? Bom, então o que é o antes da porteira? É o planejamento para que eu consiga produzir algo, né? Então, diz respeito à aquisição de sementes, mudas, fertilizantes, agroquímicos, tá? Tratores, implementos, equipamentos de irrigação, embalagens, então o preparo do local, né? Um local adequado, envolve também você escolher, você produzir aquilo que tem a ver, está de acordo com o que a região necessita, né? Tendo um cliente, ter um campo, já pensando para quem eu vou produzir, para quem eu vou vender, quem é esse público-alvo, você já tem que ter esse planejamento, né? Você tem que entender o clima ao qual você está inserido. Então, assim, há um planejamento muito grande. E isso, o antes da porteira, ele representa 11% do volume de recursos do agronegócio. Depois nós temos o dentro da porteira. O dentro da porteira é quando tudo já está preparado e aí sim é a produção propriamente disso, propriamente dita. Então vai do café, mamão, soja, milho, arroz, feijão, frutas, hortaliças, enfim, tudo isso aí, né? Aí florestas, a pecuária, o agroturismo, tudo isso aí já é onde tudo está acontecendo. E isso, pessoal, envolve cerca de 25% do agronegócio, tá? Que olha, é a parte produção em si, é onde as coisas estão acontecendo. E o depois da porteira? O depois da porteira que é onde está o grande lance, a grande fatia do agronegócio, porque aí nós já começamos a pensar em tecnologia, nós já pensamos em armazenamento e nós já pensamos também em distribuição. Então, o depois da porteira vem a parte de beneficiamento, aí já envolve tecnologia, transporte, que é a logística, armazenamento, que é a logística, e o processo de industrialização, né? Que eu costumo dizer que o agricultor, o produtor tinha que pensar um pouco mais também na agroindústria, na distribuição, porque ali tá a maior fatia, ali está a maior rentabilidade, né? E a comercialização em si, né? Então, olha, ele é responsável, o depois do porteiro, ele é responsável por 63% dessa cadeia produtiva, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos lá, só fechando esses assuntos, agora uma informação importante. O antes, dentro e depois da porteira, né? O que envolve também a parte do todo desse agronegócio, né? Desse produto que acabar advindo graças ao dentro da porteira. Instituições de ensino, pesquisas, extensões e assistência técnica. Não tem como eu pensar hoje em John Deere, não tem como pensar em case e não pensar na assistência técnica. Não tem como eu pensar na produção em si e não pensar em assistência e no pós-venda, né? E as agências de crédito aí, bancos, né? Corretoras e tudo mais que envolve. Isso que também eu não estou falando da Bolsa de Valores, que também tem o agro dentro da Bolsa de Valores, tá? Então a gente costuma falar que o antes, o dentro e depois da porteira representa a soma das riquezas que compõem o agronegócio. Em 2009, já representava 20% do PIB estadual e 23% do PIB nacional. Se a gente reparar, ele sempre esteve dentro da margem dos 23%, em 2014, cerca de 23% do PIB da economia, e agora a gente percebe que em 2019 parece que houve um recuo, mas ainda há uma representatividade muito grande. Espero que vocês tenham entendido e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço a todos, e daqui a pouco eu entro com a parte de marketing rural.